Maravilha. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Escola Ceifo Saúde, que é o Centro de Ensino e Formação no Estilo de Vida Adventista. E todos os meses nós temos um encontro ao vivo com os alunos e aqueles que ainda não fazem parte dessa escola também são muito bem-vindos para essas aulas VIPs, esses encontros extras. Essa é a primeira turma de 2024. E nós somos muito felizes com todos os alunos, com a sua participação, com seu envolvimento, para poder conhecer ainda mais sobre esse corpo tão maravilhoso que o Senhor projetou, para poder encontrar, né, com pessoas também que estão partilhando desse mesmo ideal de conhecer melhor, de servir e honrar melhor a Deus com o corpo que Ele criou, e também poder compartilhar tudo aquilo que tem aprendido nas suas comunidades, no seu ambiente de trabalho, com a sua família, com seus amigos, porque esse é o nosso objetivo, né? A gente aprender para poder compartilhar, para poder ser bênção a outras pessoas. Fica aqui o convite, se você ainda não faz parte da Escola Safe Saúde, você está convidado a se juntar a esse movimento, a essa legião de pessoas, né? Esse movimento onde a gente tem depoimentos e lindos, né, do quanto Deus tem transformado a vida de cada aluno que tem participado e como Deus também tem usado muitos dos nossos alunos para poder levar essa mensagem tão maravilhosa e nós acreditamos, né, na importância dessa mensagem. Então eu quero convidar cada um de vocês, assim como vocês estão, a fecharem os seus olhos para que a gente possa convidar o Senhor para estar conosco neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, somos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural. Somos agradecidos porque o Senhor nos dá o privilégio de poder ter tanto conhecimento e esclarecimento sobre esse corpo humano maravilhoso que o Senhor criou. Obrigada, bom Deus, porque grande parte de nós tem essa luz sobre a mensagem de saúde, que hoje a ciência tem comprovado a sua efetividade, a sua importância. E nós queremos, bom Deus, pedir que o Senhor nos ajude para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinastes, que possamos cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo e que possamos, bom Deus, servir de testemunho, de apoio para outras pessoas também. Cuida de cada um de nós aqui. Sonda, Senhor, o nosso coração. Nos ajude, Senhor, para que possamos ser mais semelhantes a Ti. E de uma maneira poderosa, bom Deus, pedimos que o Senhor use mais uma vez a doutora Iracema, para que possa nos abençoar com conhecimento, para que possa ser usada mais uma vez pelo Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, bom Deus, e nos use para o avanço da Tua obra. Em nome de Cristo. Amém. Antes de eu chamar aqui a doutora Iracema, eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas essa meditação chamada, né, deixa eu ver que ano que ela é, gente. Eu acho que ela é de 2015, para não esquecer. Foi uma meditação do Dr. George Knight, e uma meditação maravilhosa. E um dos pontos que ela traz sobre toda a história da Igreja Adventista. Lembrando que o Safe Saúde não é somente para os adventistas do sétimo dia, mas é uma escola adventista do sétimo dia, aberta a todos, tá bem? E aqui ela fala sobre o surgimento dos reformadores da saúde. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, e você pode colocar aí no chat. Muitos de vocês, muitos de nós, né, ouvimos e sabemos, né, como essa mensagem linda que Deus deu uma luz para nós sobre como a gente pode cuidar e utilizar essa mensagem de saúde de uma maneira mais poderosa. Mas a pergunta que eu quero fazer é: a reforma de saúde começou com os adventistas ou não? O que vocês acham? A reforma de saúde, esse movimento começou conosco, nós somos os pioneiros com a mensagem de saúde, somos os primeiros reformadores de saúde? Me diz o que vocês acham. Sim ou não? Coloca lá no chat, gente. Pode escrever, quem quiser abrir o áudio também pode abrir para falar. Sim. Aí, Maria. Não, acho que sim. Quem mais? Estamos aí ainda no empate. Um no meio, um sim, um não. Mas olha só que interessante. O surgimento dos reformadores de saúde,
Não começou com os adventistas do sétimo dia, né? Começou antes do movimento adventista, antes de Ellen White receber a luz sobre a mensagem de saúde, já havia um movimento de pessoas, de médicos, de uma comunidade falando e despertando para essa mensagem tão linda. E aí a gente vai ver ao longo da história adventista, né, que Deus sistematizou essa ideia através, né? Ellen White sistematizou através daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus mostrou, mas a reforma de saúde começou muito antes do nosso movimento, queridos. E olha que interessante. Aqui nessa meditação de 6 de junho, diz assim: o surgimento dos reformadores de saúde. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Preste atenção. É no contexto da ignorância relativa à saúde que presenciamos a ascensão do movimento norte-americano de reforma de saúde durante os anos de 1830. Um dos reformadores mais influentes e representativos foi Sylvester Graham. Obtemos um vislumbre de suas ideias em um artigo de 1837, extraído do The Graham Journal. Segundo ele, olha o que ele dizia, ok? Em 1837, antes mesmo do movimento adventista começar, antes mesmo do grande desapontamento, ok? Olha o que ele dizia. Primeiro, os principais alimentos devem ser verduras e frutas. Segundo, o pão deve ser feito de farinha não refinada. Terceiro, pode-se usar um bom creme em vez de manteiga. Quarto, a comida deve ser totalmente mastigada. Quinto, a carne e peixe é melhor omitir. Sexto, deve-se evitar gordura, molhos pesados e condimentos apimentados. Depois, todo tipo de estimulante, como chá, café, vinho, tabaco, em todas as formas, cidra, cerveja, estão proibidos. 8. Água pura e fresca é a melhor bebida. 9. A última refeição do dia deve ser leve e consumida de 3 a 4 horas antes de deitar. 10. Não se deve comer nada entre as refeições. 11. Evitar comer demais. 12. A abstinência sempre é melhor do que tomar remédio. 13. Deve-se dormir cerca de 7 horas por dia, em um quarto com ventilação adequada. Olha só, hein, doutora Iracema? 14. Evite roupas apertadas. Banhos, até mesmo diários em água morna ou fria, são muito recomendados. E aqui a gente tem que lembrar que nessa época não tinha encanamento, a gente nem tinha casas com sistema, né, de saneamento básico. Banhos, exercitar-se ao ar livre é muito necessário. E o pão só deve ser consumido de 12 a 24 horas depois de pronto. Para os reformadores religiosos, as leis de saúde eram divinas. Por isso, Theodore Dwight afirmava: estas são as leis de Deus, assim como amarás o Senhor de todo o seu coração e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Obedecer a essas orientações significava um corpo saudável, ao passo que a desobediência traria enfermidade. A escolha, sugeriu Weld, era entre obedecer a Deus e resistir a ele, preservar a vida ou destruí-la, guardar o sexto mandamento ou cometer suicídio. Claramente relacionado ao movimento da reforma de saúde e muito compatível com ele, foi a ascensão de formas de prática médica que se opunham às técnicas de medicação e sangria da medicina padrão da época. Uma delas, a hidroterapia, recomendava a aplicação interna e externa de água para fins terapêuticos. Os métodos da cura pela água costumavam adotar o sistema de saúde proposto por Graham. Às vezes, os adventistas acham que a reforma da saúde se originou em nossa igreja, mas não. Deus ama todas as pessoas e toca o coração de muitas para aliviar os ais de um planeta doente. Graças ao Senhor pela extensão de sua misericórdia. Olha isso, gente.
né? De quanto tempo? 1837, a gente já tinha um movimento, Deus usando pessoas, levantando, preparando, mostrando que isso dava certo, né? Era uma realidade onde as pessoas bebiam, não se tinha saneamento básico, achavam que verduras e frutas faziam mal, porque não tinha sistema de refrigeração adequado, e dentro desse movimento a gente vê um adventista, que depois se tornou um adventista, José Bates, né, que começou a seguir. Né? Ele começou a se abster de álcool enquanto ele trabalhava, ele tinha um navio, ele começou a ver que pessoas que não bebiam eram melhor, quem não comia carne tinha mais saúde. Então, sabe, às vezes eu olho isso e quando a gente vai lendo e vai conhecendo um pouquinho mais da nossa história, né, como igreja, a gente vê as misericórdias de Deus e como Deus usa pessoas, né? Ele usa outras pessoas e usou esse movimento dos reformadores da saúde para trabalhar ali, preparar um caminho. E Deus nos deu uma mensagem tão preciosa e ele convida cada um de seus filhos para que possa viver essa mensagem, porque ele foi quem formou esse corpo e ele sabe aquilo que é melhor para preservar, para nos dar mais saúde e não só para isso, né? Para que a gente possa ter a mente mais clara, para compreender a mensagem e a verdade do Senhor que está na palavra de Deus. Muito lindo, né? Eu queria convidar agora aqui a doutora Iracema. Você sabe que eu sou muito orgulhosa no bom sentido, né? Eu sou muito grata, acho que a melhor palavra é grata. Eu sou muito grata a Deus por pertencer a uma igreja que tem essa visão, né? Que, que acredita nisso e que tem feito tanto bem a tantas pessoas através dessa mensagem, né? Tão linda, quem coloca em prática consegue desfrutar, consegue perceber. Quantas pessoas bem capacitadas a gente tem, né, doutora Iracema, que tem ajudado muitas outras pessoas. Eu sei que você é uma dessas, Iracema, viu? Você ajuda e abençoa tantas pessoas com teu conhecimento também. Então, acho que o nosso convite hoje, queridos, é a gente entender que nós não somos melhores do que ninguém, né? Deus nos deu luz, Deus nos deu clareza, mas Ele usa aqueles que estão disponíveis. Então, não adianta a gente se gabar e falar assim, nossa, nós temos uma mensagem linda e não colocar em prática. A gente precisa fazer o movimento de viver aquilo que Deus mostrou, né? Aquilo que Deus despertou pessoas ao longo da história para chegar nesse momento onde nós estamos, onde nós temos essa mensagem de saúde, que não é um fim em si mesma, mas que é uma porta de entrada, né, para a terceira mensagem angélica, que é uma cunha penetrante, né, para que a gente possa apresentar a mensagem principal, que é a mensagem do Evangelho. E hoje, nessa noite, nós temos a doutora Iracema Ayala, ela que é psicóloga, mestre em fisiologia, que foi a fundadora da Escola Seifo Saúde, né, que já trabalha e está aqui conosco há tanto tempo, que é coordenadora da Escola Seifo Saúde e coordenadora de saúde do Ministério da Saúde para a Associação Norte Paranaense, né, Iracema? É isso mesmo. Sim, isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Hoje o tema do nosso encontro é justamente sobre o sono. E aqui Graham já dizia lá em 1837 que era bom a gente dormir pelo menos 7 horas e num quarto ventilado. Olha só, numa época em que isso nem se cogitava. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse precioso remédio, sobre como a gente pode colocar isso em prática na nossa vida, os desafios. E esse é o momento para a gente poder ouvir um pouco a doutora Iracema e no final você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, né, e perguntar aquilo que você tem aprendido na escola Seifo, nos módulos que já se passaram. Essa é a oportunidade que você vai ter de interagir nesse momento, tá bom? Mas agora, Iracema, eu queria te dar as boas-vindas. A casa é sua, que você seja bênção e que você possa nos inspirar, né? A dormir melhor, a ter uma vida melhor. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Sim. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal, queridos alunos. Estou muito feliz de poder voltar aqui. E, Dani, que meditação mais linda essa. Linda, Se né? você puder escanear ela para colocar para a gente, disponibilizar para a gente, essa página é linda, muito linda. Eu comprei um livro que eu estou, assim, começando a ler, mas estou apaixonada, né? Aham.
que conta toda a história da trajetória da saúde, né? É. Da revolução da saúde no nosso meio. E me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe, desse exército, né, que Deus levantou para falar sobre a saúde. Vamos falar sobre os pilares do descanso, os pilares do sono, né? E eu quero dizer, queridos, que o sono, na verdade, é muito mais do que um período de descanso necessário ao final do dia, né? Depois de um dia de trabalho, de cansaço, o sono é muito mais do que esse período. Ele é um dos quatro pilares fundamentais na busca da, da qualidade de vida e do bem-estar, ok? Ao lado ali da alimentação saudável, da atividade física regular, da saúde mental equilibrada, certo? Pode colocar, assim, Dani, compartilhar aí a nossa tela. Então, Isso, enquanto isso, eu vou fazendo aqui a introdução. A falta do descanso afeta muito a nossa saúde, tanto física quanto mental, né? E poucas horas de sono aumentam muito as chances de nós adoecermos, tanto mental quanto fisicamente, sabe? Podemos desenvolver crises de ansiedade, pânico, podemos desenvolver depressão, mas também doenças físicas, como doenças do coração, diabetes, câncer, hipertensão arterial, derrames cerebrais, tudo por falta de dormir o suficiente, né? Mesmo quando não estamos sofrendo problemas de saúde, a falta de uma boa noite de sono pode interferir na qualidade do dia seguinte, né? Atrapalhando várias outras funcionalidades do nosso corpo. Um exemplo é a testosterona, né? A testosterona diminui se nós dormimos pouco. No dia seguinte, ela diminui e faz com que as pessoas tenham menos energia e sintam-se mais irritáveis, estejam mais expostas à depressão e à ansiedade. Olha que coisa interessante, né? E dormir pouco está relacionado com o cortisol, que é um hormônio do estresse, né? Esse hormônio, quando desregulado, ele pode afetar a sua saúde em vários aspectos, principalmente no sobrepeso e na obesidade. Por isso aí, ó, essa tela, eu não sei se ela está expandida, Dani, pelo menos aqui na minha tela, ela está aparecendo só uma parte. Parece que ela está expandida, assim, aumentada, maior do que a tela. Será que consegue? Isso, melhorou. Perfeito, né? Então, por isso que o salmista escreveu que ele pode deitar em paz, né? Em Salmo 4, verso 8, diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando nós estamos com a mente tranquila, nós conseguimos dormir bem, né? Porque nos sentimos em segurança com Deus. Mas quando nós nos sentimos em segurança, porque confiamos em Deus, nós dormimos bem e, consequentemente, temos mais condições de pensar melhor, de raciocinar melhor. Pode avançar mais um slide, Dani. Um provérbio iugoslavo diz assim, que um bom descanso é metade do trabalho, certo? Porque não adianta a gente trabalhar duramente, fazer um esforço enorme, mas dormir pouco, sabe? Então, dormir bem a metade do trabalho, porque você já preparou o seu corpo, a sua mente para atividade com mais qualidade, né? Quero apresentar para vocês algumas questões relacionadas à importância do sono. O sono é extremamente importante para a recuperação e reparação.
certo? Então, durante o sono, o corpo ele passa por processos vitais de recuperação e reparação, de correção de células, de faxina, de limpeza celular e regeneração. É um momento em que os tecidos musculares eles se reconstroem, as células se regeneram e o sistema imunológico é fortalecido. Então, privar-se desse período necessário do sono pode comprometer essas funções que são essenciais para a vida, levando a um maior, então, risco de doenças e problemas de saúde. O sono também é muito importante para a consolidação da memória, certo? Ele desempenha um papel fundamental nesse aspecto, na consolidação da memória e do aprendizado. Durante o sono REM, aquela fase do sono em que os olhos se movimentam, né? Por isso tem esse nome, essa sigla, né, de movimento rápido dos olhos, em inglês, o cérebro processa e armazena informações recentes, né? E assim ele vai fortalecendo as conexões neurais, facilitando a retenção do conhecimento. Uma boa noite de sono, ela está diretamente ligada ao desempenho cognitivo, à criatividade, à tomada de decisões, certo? O sono também é muito importante para a regulação do humor, né? A qualidade do sono influencia diretamente no nosso estado emocional e mental. E a falta de sono, do sono adequado, pode levar a alterações no humor, a irritabilidade, ansiedade e até depressão. Por outro lado, uma boa noite de sono ela está associada a um maior equilíbrio emocional, uma melhor capacidade de lidar com o estresse e uma perspectiva mais positiva da vida, certo? Olha como o sono é importante, o sono adequado, né, na quantidade e qualidade certa. O sono também é muito importante para a saúde cardiovascular. Estudos mostram uma forte ligação entre a qualidade do sono e a saúde cardiovascular. A privação crônica do sono pode aumentar o risco de hipertensão, o risco de doenças cardíacas, risco de derrames e outras condições relacionadas ao coração. E dormir o suficiente de forma consistente é essencial para manter a saúde do coração e prevenir complicações cardiovasculares. Mas olha só, o sono também é importante para controlar o peso, né? Muitas pessoas têm dificuldade de controlar o peso porque elas não têm uma qualidade de sono boa, né? E o sono ele desempenha um papel crucial na regulação do metabolismo e do apetite. A falta de sono, ela está associada a desequilíbrios hormonais que podem aumentar a nossa fome, podem aumentar os desejos por alimentos ricos em açúcar e gordura, né? E acaba dificultando a perda de peso. Então, priorizar uma boa higiene do sono pode ser uma estratégia muito eficaz para manter um peso saudável, né, e prevenir a obesidade. A importância do sono também tem a ver com longevidade e a qualidade de vida, né? Estudos de longo prazo indicam que uma boa qualidade de sono está associada a uma maior longevidade e a melhor qualidade de vida. Pessoas que dormem o suficiente e têm um sono de boa qualidade, elas tendem a ter melhor saúde física, melhor saúde mental ao longo do tempo, né? Então, elas desfrutam de uma vida mais plena e mais satisfatória. Olha que importante, não é? A Associação Brasileira do Sono, ela realiza periodicamente
uma semana especial sobre o sono, né? E nos anos de 2018 e de 2019, a Associação Brasileira do Sono incluiu nas atividades desta Semana do Sono a aplicação de um questionário sobre hábitos e conhecimentos sobre o sono com a população adulta que participou desta semana. Então, vocês estão vendo aí essa tela que fala sobre a higiene do sono, certo? Então, uma das coisas que foi incluída nesse questionário foi que tipo de atividade as pessoas costumavam fazer ali nas horas que antecediam o sono delas, certo? E aí vocês veem lá em cima os dois itens primeiro lá, né, que era o uso de aparelhos eletrônicos, certo? O número alto de pessoas que participaram, ali em vermelho representa a linha do ano 2018 e a linha azul representa as respostas do ano de 2019. E o segundo item, que é assistir televisão, também muito elevado. E aí eles quiseram saber qual faixa de idade estava fazendo mais uso dessas atividades antes do sono. E eles descobriram que os adolescentes, e eles pesquisaram dentro de 6.472 duas pessoas, né? Para responder isso. E os adolescentes, 94% deles costumavam usar equipamentos eletrônicos, aparelhos eletrônicos, né? E eles também assistiam televisão, eles também ficavam pensando em problemas não resolvidos, né, antes de dormir. Mas o uso de aparelhos eletrônicos era a atividade mais recorrente entre os adolescentes. Na próxima lâmina, mostra a frequência de problemas de sono na população idosa, certo? Então, vocês percebem aí pelo gráfico que a grande maioria dos idosos tem problemas para dormir, dificuldade para dormir. E aí, sabe qual é o hábito deles, a higiene dos que eles não fazem do sono, né? Está na próxima lâmina. Ali mostra que os idosos, olha lá em cima, o segundo item, assistem televisão antes de dormir. E muitos deles têm, não só na sala, mas tem lá no quarto também a sua televisão, certo? Então, olha a importância de se fazer uma boa higiene do sono. E nós vamos ver, então, algumas recomendações. Essa tela mostra a faixa, de acordo com a faixa de idade das pessoas, quantas horas de sono são necessárias. E varia, você percebe aí que varia com a idade. O bebezinho, ele precisa ali entre 14 e 17 horas de sono, ou seja, ele dorme praticamente o dia todo e a noite toda. Mas uma pessoa adulta e idosa ou idosa, mesmo jovem adulto ali na adolescência, ele precisa de pelo menos 7 horas de sono, certo? E a qualidade desse sono é muito importante, dependendo do tipo de atividades que ele pratica antes das horas do sono. Então, vamos ver agora as recomendações para higiene, para boa higiene do sono. Deixa eu só tirar aqui a minha carinha que está aqui me atrapalhando. Ok. Então, quais as recomendações para se fazer durante o dia, certo? Então, primeira coisa, acordar sempre, todos os dias, 7 dias na semana, acordar sempre na mesma hora. Então, o nosso corpo, ele gosta de regularidade, ele gosta de rotina.
porque respeita todo o funcionamento do nosso corpo. Então, se eu preciso acordar em determinada hora da manhã, se eu preciso acordar 6 horas da manhã, então que sejam todos os dias da semana às 6 horas da manhã, e o nosso corpo vai gostar, nossa mente vai gostar, né? Segundo, expor-se à luz solar. Gente, isso é muito importante. A luz do sol, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde, mas com relação ao sono, ela tem é, muitas funções, muitos benefícios, mas um que nós nos lembramos como é, importantíssimo é de que quando nós nos expomos à luz solar, nós estamos carregando o nosso corpo com serotonina, certo? A nossa retina passa para o nosso cérebro comando de produzir serotonina, né? Quando nós estamos diante de um dia ensolarado e quando recebemos o sol. E à noite, essa serotonina, esse estoque de serotonina é convertido em melatonina. O que que é a melatonina? É o hormônio do sono, certo? Da qualidade do sono. É aquele hormônio que alcança um pico muito elevado bem na hora do pôr do sol, né? E se você prestar atenção, na hora do pôr do sol a gente começa a bocejar, certo? Porque a melatonina está alta. Depois ela diminui um pouquinho, mas depois, ali entre 9 e meia-noite, ela aumenta o pico bem para um pico bem alto, né, de melatonina. Então, a exposição solar ajuda nesse aspecto. Outro item, se você está com sobrepeso, então é importante perder peso para dormir melhor, ok? Cuidar disso durante o dia. E para cuidar do peso, a atividade física regular é muito importante. Agora, a atividade física é importante que ela seja feita nas primeiras horas do dia, na primeira metade do dia. Você pode fazer atividade física à tarde se você não tem condições de fazer de manhã, mas a melhor qualidade você vai alcançar os melhores resultados se você fizer de manhã. Quando o cortisol está mais alto, quando a energia está mais elevada. À tarde, nós começamos já a diminuir, desacelerar o nosso metabolismo. E à noite, a atividade física pode excitar muito, estimular muito o nosso sistema nervoso e interferir na qualidade de sono. Eu conheço muita gente que faz atividade física à noite e diz: Isso não atrapalha meu sono. Mas se ele experimentasse fazer de manhã, ia ver que o benefício seria muito maior. Eu tive depoimentos de várias pessoas na clínica, de que faziam atividade física à noite e eu dizia: experimenta fazer de manhã, acorda um pouquinho mais cedo, vai fazer, experimenta. E a pessoa falava: nossa, me senti muito melhor, né? E o sono é muito bom quando você faz atividade física regular de manhã, no período da manhã. E a regularidade é você fazer todos os dias, né? Ellen White, ela falava que nós devemos fazer atividade física 7 dias na semana. Então, todos os dias fazer atividade física, né? Mas se você fizer 6, já está ótimo. Deixa o sábado para outras atividades, né? Relacionadas à nossa espiritualidade. Outra coisa que é recomendada como uma boa higiene, né, do sono, ali para se fazer durante o dia, é evitar a ingestão de alimentos ricos em cafeína, certo? Ali após o período da tarde e da noite. Nós sabemos que alimentos ricos em cafeína não é bom para a nossa saúde em horário nenhum, mas existem alimentos que naturalmente têm cafeína, certo? E eu vou citar um deles que eu comi hoje, berinjela. Berinjela tem cafeína, sabia? Mas é claro que é uma dose pequena e nós não vamos comer aí um prato lotado de berinjela para nos entupir de cafeína.
mas devemos evitar a cafeína no período da tarde e da noite. Então, uma boa prática é não comer berinjela à noite. É claro que eu estou falando de alimento saudável, eu não vou falar aí de refrigerantes, né, ricos em cafeína, eu não estou falando aí de café, né, de, e de outros alimentos ou substâncias que são ricas em cafeína. A cafeína é estimulante do sistema nervoso central e é claro que interfere no sono se for consumido no período da tarde ou à noite. Outra recomendação é não se preocupar em demasia com uma noite ocasionalmente de insônia, certo? Uma noite ocasional de insônia. Se foi necessário ou aconteceu algum imprevisto, alguma necessidade de ficar acordado, isso não vai ser o fim do mundo. Embora um tio meu, aliás, tio da minha mãe, ele faleceu com 94 anos. E quando ele fez 90 anos, no aniversário dele, um netinho dele perguntou o seguinte: vô, o que que o senhor faz? O que que o senhor recomenda para a gente viver bem e bastante como o senhor? Ele atravessava a cidade para ir na casa dos parentes, né? E aí ele respondeu: olha, eu nunca passei uma noite sem dormir, né? E ele falou assim: nem quando a minha mulher morreu, nem quando tua avó morreu. Então, não tem problema a gente passar uma noitezinha sem dormir, mas não precisa ser radical, né? Como o caso do meu tio Juvenal. Se eventualmente acontecer, mas importante que isso não seja um hábito. Profissões que as pessoas trabalham à noite causam problemas com o tempo, sabia? Eu conheci uma moça que tinha o trabalho de enfermeira e ela trabalhava só à noite. Ela entrou numa depressão terrível e ninguém fazia a relação de que era porque ela não dormia no horário que Deus fez para a gente dormir, né? Então ela foi para um retiro, onde ficou um mês cuidando da sua saúde, dormindo no horário certo, fazendo terapias naturais, e ela sarou, graças a Deus. Mas ela teve que mudar de emprego, porque aquele emprego não era bom para ela, não. Ela passava. Iracê, Sim, querida. deixa eu até compartilhar aqui, porque você está falando nisso, né? Eu sou enfermeira e durante uma época eu trabalhei à noite também. E eu estava tão cansada, assim, que chegou um momento que quando eu tinha um momento para dormir à noite, porque a gente fazia rodízio entre as enfermeiras, então Uhum, um grupo dormia da meia-noite às 3 e outro grupo de enfermeira para fazer supervisão, né? Dormia das 3 às 6. E eu sempre queria ir no primeiro, porque eu já estava cansada, eu sou uma pessoa mais diurna. Mas chegou um momento que eu estava trabalhando tanto, já estava tão cansada, que quando era minha hora de descansar, eu falava: não, pode ir, eu vou ficar aqui, vou ficar lendo algumas coisas, vendo alguns pacientes, pode ficar tranquila que eu não vou. Até um dia que eu cheguei no mercado, era uma sexta-feira, eu estava tão cansada, eu falei: eu vou num mercado bem grande, porque nesse mercado eu compro rapidinho o que preciso para sábado e vou para casa. Fui no mercado enorme, cheguei lá, não tinha comido nada, morrendo de sede, abri uma garrafinha de água, comecei a tomar. Quando eu fui olhar o caixa, tudo lotado. Eu falei: por que que eu abri essa garrafinha? Porque se eu não tivesse aberto, eu não teria que pagar, né? Eu teria largado tudo e ido embora. Porque começou a me dar um ataque cardíaco, um mal-estar. Eu falei: meu Deus, eu vou ter um treco aqui, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí eu vi um caixa aberto, que era um caixa para gestante, atendimento preferencial. Estufei minha barriga e falei: tô grávida. Quem que vai dizer que eu não tô grávida, gente? Só preciso pagar esse negócio e ir embora. Entrei no caixa, fui, cheguei em casa, meu coração assim, pum, 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 muito acelerado. Deitei no chão, coloquei uma musiquinha bem calminha, respirei fundo e falei: eu tô tendo um ataque de pânico.
Foi o meu primeiro e único, graças a Deus, ataque, crise de pânico que eu tive, porque eu tinha sensação de morte, mas eu sabia que era uma crise de pânico, que eu não estava de fato morrendo. Então, deitei no chão, respirei, fiquei. E isso foi numa sexta, na segunda-feira cedo, eu fui no médico, no psiquiatra, e a gente olhando, né, ele falou assim: o seu problema é sono, você precisa, Uhum. né? Então, só para vocês terem uma ideia, a dimensão, né? Às vezes a gente tem crise de ansiedade, até pessoas lutando com crise de pânico, e o que pode estar por trás? O nosso bendito e abençoado sono, né? Pois é. Mas, Dani, os enfermeiros, eles costumam, aqui no Brasil, fazer horários assim, né? Eles chamam de, como é que é? 12 por 36, né? Então, trabalham 12 horas, descansam 36 e acha que isso é suficiente. Mas não é, porque depois das 36 ele vai ficar de novo outra noite sem dormir. E mais 36 ele vai ficar de novo outra noite sem dormir. E era esse sistema que essa moça que eu tive o privilégio de conhecer e atender naquele momento em que ela estava lá. Era um curso de evangelismo de saúde que eu fui dar aula e encontrei ela lá péssima, ela não saía do quarto, E no meu né? caso, eu fazia o sistema também de 12 por 36, mas chegou um momento que quando eu podia dormir, eu não conseguia dormir. Então, só para você ver, né? Eu fiquei, esse médico me afastou. Desregulou, né? Os hormônios, total. Desregulou totalmente. Ele me afastou do trabalho, fiquei afastada 2 meses, voltou a regular o meu sono. Quando eu voltei a trabalhar, pedi para ir para o período da manhã, consegui. Mas isso me deu assim um negócio tão forte que eu nunca mais consegui trabalhar à noite, com medo, porque eu vi a importância desse sono. E é mesmo, uma coisa muito séria. Foi no momento que quando eu precisava dormir, eu não conseguia dormir. Então, para você ver, né, o dano que a gente causa ao nosso organismo, né? Sim, sim. E tem gente que faz isso sem trabalhar, né? Sem precisar passar a noite trabalhando. Faz isso por escolha, né? De dormir pouco, dormir mal, né? Então, olha lá. É, a última recomendação: evitar dirigir se estiver sonolento ou se estiver com privação de sono, certo? Não dormiu? Para. Eu me lembro que eu estava viajando uma vez com meu pai, minha família, né? E na volta, nós estávamos voltando da praia, e no meio do caminho, meu pai falou assim: eu tô com muito sono. E no carro só tinha ele que dirigia, isso na minha juventude. Então ele disse assim: eu vou parar, nós vamos parar, eu vou dormir um pouquinho aqui, e depois nós seguimos. E eu achei de uma sabedoria tão grande, porque muitos motoristas não tomam esse cuidado, né, de parar, descansar um pouquinho. E, e ele tinha, né, essa sabedoria e paramos, descansamos, ele descansou um pouquinho, depois continuamos. Ok. As próximas recomendações é para a noite. Então, quais são essas recomendações? Evitar comidas, né, e bebidas 3 horas antes de deitar. Então, evitar comer, colocar no estômago o estômago para trabalhar quando for dormir. 3 horas antes é um bom tempo para sair, para terminar a digestão de qualquer coisa que tenha se comido no jantar ou no lanche da tarde. Por isso a gente sempre recomenda, sabe, que o lanche ou o jantar deve ser na hora do pôr do sol ou antes, idealmente, né? Para a pessoa poder ir dormir cedo. E no jantar, não incluir alimentos ricos em gorduras ou proteínas que são de difícil digestão, de digestão mais demorada, certo? Então, evitar comida. A outra recomendação é evitar atividade física intensa de 4 a 6 horas antes de deitar. Lembra que lá de dia, é, eu falei que era importante fazer atividade física no período da manhã? Então, porque a atividade física mais próxima da noite, olha ali a recomendação é de 4 a 6 horas. Isso são
recomendações médicas, viu? De pessoas que estudaram sobre a higiene do sono. O nosso corpo fica estimulado, nosso cérebro fica estimulado, certo? E o sono não vai ser de boa qualidade. Evitar assistir televisão ou usar aparelho eletrônico, né? Muito próximo do horário de dormir. Mas no quarto, principalmente, nunca se deve ter televisão nem aparelhos eletrônicos. A gente não deve ter isso no quarto. O celular não deve estar no quarto quando você for dormir, especialmente se ele estiver com a internet ativada. E eu conheço pessoas que dormem com o celular embaixo do travesseiro, né? Muito perto do cérebro. Recomenda-se que pelo menos 2 metros da nossa cabeça esteja um aparelho eletrônico. O ideal é deixar fora do quarto, sabe? Num outro compartimento da casa, para que não tenha interferência dessas ondas magnéticas, né? A internet, quando está ativada, o celular fica procurando, o computador, os dispositivos, né, eletrônicos ficam procurando os sinais e os conteúdos que ficam no ar. E quanto mais próximo do nosso corpo e da nossa cabeça, mais ele vai interferir negativamente para a nossa qualidade de sono, né? Em caso de dificuldade para dormir, deixa eu avançar aqui, colocar uma telinha aqui do meu lado, porque eu não estou conseguindo ler aqui. Então, em caso de dificuldade para dormir à noite, então tem algumas providências que você pode tomar, certo? Então, você pode fazer um tipo de relaxamento, ouvir uma música suave, tomar um banho morno, toma um chazinho. Ali eu coloquei chá de melissa, mas pode ser o chá de camomila, o chá de hortelã, ou o chá de erva doce, certo? Isso pode ajudar, ok? E faz um relaxamento ali, descansa, coloca uma música bem suave, pega um livro para ler, mais um livro com um conteúdo relaxante, né? Um pouco mais monótono, para que esse sono venha de volta, ok? Então, o descanso, a gente inclui o sono dentro do descanso. É um dos 8 remédios de Deus, né? E, aliás, um agradável remédio de Deus, remédio natural, ok? Mas dentro do descanso, nós temos o sono, que é uma das coisas. E nós vamos ver algumas coisas que eu quero relacionar com esse descanso, um remédio natural. De acordo com as premissas dos direitos humanos, a carga horária diária digna de uma pessoa, ela deve ser separada em 3 etapas, né? 8 horas de descanso, aliás, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Olha como é importante o descanso, certo? O lazer faz parte do descanso, do repouso, ok? Então, isso quer dizer que descansar, repousar, parar um pouco, né? Dormir e ter seu tempo de lazer é essencial para uma saúde física e mental, né? Como relaxar a nossa mente? Como nós podemos relaxar a nossa mente? Um estudo foi realizado inglesa, por uma inglesa de nome Claudia Raymond, que ela deu o nome nesse estudo de A Arte do Descanso, The Art of Rest, contou com a participação de mais de 18 mil pessoas em 135 países,
né? E mostrou que a resposta de como relaxar a mente pode ser diferente para cada pessoa, certo? Não se trata apenas de dormir, conforme os especialistas eles sempre ressaltam, mas também de aliar a boa qualidade do sono a fazer aquilo que de fato alivia a nossa cabeça e recarrega as energias do corpo, certo? E veja então quais as maneiras mais citadas pelos entrevistados. Ler. 58% disseram que ler era uma atividade que aliviava a sua cabeça e recarregava sua energia. 53% disseram que estar em contato com a natureza era o que relaxava. Outros 52 pessoas disseram que era ficar sozinha. 40% disseram que era ouvir música. E 40% disseram que não fazer nada mesmo era o que relaxava, né? Então, vê como estava bem distribuída aí a atividade. Então, nós podemos escolher aquilo que nos, né, e que nos relaxa, que nos faz sentir mais recarregados, né? Então, cuidar dos nossos afazeres pode ser uma tarefa difícil, né? De conciliar com o descanso ou com o lazer. Mas quando nós planejamos nosso tempo, tudo se torna possível. A ansiedade diminui, né? Os valores mudam e o tempo começa, então, a jogar a nosso favor, ok? Pode colocar aquela lâmina do biorritmo circadiano. Queridos, Deus é maravilhoso, né? A criação que é relatada na Bíblia, ela tem sido comprovada pela ciência que está ampliando o seu conhecimento sobre os ritmos orgânicos, que são chamados de biorritmos, né? Nós conhecemos o ritmo circadiano, ok? Que é o ritmo de 24 horas, né? Dia e noite. E agora sabe-se que para várias funções orgânicas existe o que os cientistas chamam de ritmo do sétimo dia. Olha que maravilhoso. Algo acontece no nosso corpo em determinadas circunstâncias no sétimo dia do evento, seja uma cirurgia, um transplante ou a liberação de hormônios, né? E esse tipo de biorritmo é extremamente necessário para nós, né? Quem documentou o ritmo do sétimo dia foi o Dr. Halberg. Ele é do Laboratório de Cronobiologia da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, né? Ele é um líder na pesquisa de biorritmo do ser humano. E então ele documentou o ritmo do sétimo dia em colaboração com outros cientistas de várias nações, certo? Uma das pesquisas que eles fizeram foi o seguinte: eles monitoraram os batimentos cardíacos de um homem durante vários meses, quando ele permanecia em um ambiente totalmente isolado, com todas as condições controladas, de maneira que nada do mundo exterior poderia interferir em seus ritmos internos corporais. Eu fico pensando que situação esse homem viveu, né? Durante esse tempo, esses vários meses. Quando os dados foram analisados, o seu coração mostrou claramente um ritmo do sétimo dia. Outra pesquisa, um grupo de cientistas usando poderosos métodos de computadores, eles analisaram cuidadosamente modelos de produção de hormônios esteroides coletados na urina de um homem saudável durante um período de 15 anos. E olha só, os resultados das análises hormonais desse homem mostraram que a secreção desses hormônios também ocorria num ritmo de sétimo dia. Outro grupo de pesquisadores estudou mais de 70 homens jovens que tiveram um ou mais dentes molares extraídos, né?
Cada dia após a cirurgia, as suas faces e maxilares foram medidos cuidadosamente. E era de se supor que o edema ou o inchaço, né, na face diminuiria nos próximos dias após a cirurgia da extração dos dentes, mas isso não aconteceu. Verificou-se a presença de um ritmo do sétimo dia quanto ao inchaço desse local. Olha que impressionante. Em outro estudo, observou-se também que em várias cirurgias de transplantes renais, transplantes de rim, ocorreu esse ritmo de sétimo dia. Isso foi verificado que quando havia rejeição, era a partir do sétimo dia, era após os 7 dias após a operação que acontecia a rejeição, né? E por último, esse tipo de ritmo, de biorritmo, ele é chamado de circaseptano, né? O de um dia é circadiano. Esse é o circaseptano, que é também encontrado em outros organismos vivos. E parece revelar que o ritmo do sétimo dia é o mecanismo normal existente na fisiologia dos organismos vivos. E alguns cronobiologistas, eles creem que esse tipo de biorritmo, o ritmo do sétimo dia, pode revelar que os organismos precisam de uma certa pausa, como um estímulo para que eles continuem vivos ou continuem vivendo, certo? Nós sabemos hoje, né, que um dos componentes para redução do estresse é um descanso semanal. E Deus, na sua onisciência, ele sempre soube que o descanso semanal no sétimo dia seria imprescindível para a humanidade. Por isso, ele nos deu o sábado e abençoou esse dia, né? Volta um pouquinho na lâmina anterior, Dani, quero mostrar uma coisa aqui, chamar a atenção. Olha, tá vendo esse xizão vermelho aqui do lado esquerdo? Né? É para mostrar o seguinte, Deus nos deu o sábado, certo? E abençoou o dia, porque ele sabia que nós precisaríamos. Mas durante a Revolução Francesa, ali nos anos 1789 a 1799, né? Cientistas seculares, eles tentaram revolucionar a semana de 7 dias, instituindo uma semana de 10 dias. E foi um caos. Um matemático e senador chamado Laplace, ele teve um papel importante, porque ele foi o que restaurou o modelo anterior que Deus criou, de 7 dias na semana, porque o de 10 dias simplesmente não funcionou. Então, quem é que estava certo? Deus, né? Deus. Então, olha que paralelo fantástico que existe entre as escrituras sagradas e a ciência moderna, né? Dando uma ênfase na importância da dimensão espiritual do ser humano e as práticas naturais da saúde. E Jesus foi totalmente científico quando ele disse aos seus seguidores: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? Isso nós podemos ler no livro de Marcos, capítulo 2, versos 27. Jesus falava desse biorritmo há mais de 2.000 anos atrás. E nós necessitamos do descanso, tanto do sono quanto do relaxamento mental, para darmos tempo para que as nossas tensões possam ser aliviadas, os nossos pensamentos tenham oportunidade de se organizarem, né? E também para refletir com leveza sobre o amor de Deus na nossa vida. Dessa forma, nós seremos mais saudáveis, portanto, mais úteis à sociedade e mais úteis à causa do Evangelho do Reino Eterno. E, consequentemente, mais felizes, certo? Em Gênesis,
na Bíblia, nós lemos lá no capítulo 2, versos de 1 a 3, o seguinte: assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando ele criou o homem, ele sabia que o homem ia precisar desse descanso. E ele descansou para nos dar o modelo, né, de como podemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, descansando no dia que ele santificou, porque nesse momento de descanso nós temos condições de receber as bênçãos de Deus na nossa mente, podemos voltar a nossa mente para esse Criador maravilhoso, ok? Terminei aqui, queridos. Se vocês tiverem pergunta, não sei se temos tempo, Dani, para perguntas e respostas. Temos, E se ficou faltando alguma coisa aí que eu possa falar para completar. eu acho que foi maravilhoso e assim, é uma coisa tão simples, mas que a gente não coloca em prática. E eu vejo, você estava falando ali, né, da pesquisa que foi feita e mostrou que os adolescentes, né, com o uso do celular na cama e os idosos por conta do uso Da da... TV. Mas eu acho que se a gente for fazer essa pesquisa novamente, hoje não serão só os adolescentes, porque a pesquisa que foi feita 6 anos atrás, hoje a gente vê é, o avanço da tecnologia, a gente levando junto para o nosso quarto, né? Então, isso a gente tem Pois visto é. em todas as áreas, nas nossas relações, as relações estão muito mais artificiais do que reais, né? Dentro da dinâmica familiar, as pessoas estão se comunicando dentro da própria casa através do celular e não no contato. As crianças pequenininhas, e isso eu acho que é uma das coisas que mais dói o meu coração, e dói de verdade, né? Eu ver criancinha com tablet na mão ou com celular na mão, né? Eles não estão aprendendo questões básicas, né? Habilidades que são importantes para o desenvolvimento, além do excesso de estímulo que vão recebendo. Então, assim, a gente está vivendo, né, doutora Iracema, numa realidade muito desafiadora. Desafiadora porque a vida acontece com a tecnologia e é daqui para mais. Então, não é que a gente abomina a tecnologia, ela vem trazendo É muitas uma bênção. bênçãos. A gente Mas, veja esse momento que a gente está tendo, né? pois Que é, não fosse. mundo que podem participar. Isso é bênção da tecnologia. A questão é como a gente tem feito uso dessas coisas, né? E talvez esse seja o nosso grande desafio, da gente olhar mesmo e encontrar outras alternativas para o lazer e para o prazer. Porque hoje o lazer e o prazer, ele foi voltado para quê? Para as redes sociais, para a gente deitar no sofá e falar assim, ah, eu mereço, vou assistir alguma coisa, porque eu trabalhei tanto hoje, estou tão cansado, que a gente acaba trazendo esse merecimento, né? Unicamente relacionado ao uso de telas, seja a televisão, seja o celular, seja o computador, e o quanto isso é importante, né? E o mais lindo é a gente ver esse desenho, isso é digital de Deus, né? Iracema, assim, ó, imagina, É a digital de Deus. ritmo que acontece no corpo humano, que acontece na natureza, gente, não tem como. Eu acho que você precisa ter tanta fé para não acreditar em Deus. Mais do que Verdade. não tem como você não acreditar, não deu, né? Quando você olha, você vê a digital de um criador em todos os detalhes. E isso é lindo, sabe? De fato a gente precisa, eu acho que esse é um assunto muito importante e muito negligenciado. A gente negligencia o nosso sono, né? E às vezes a gente negligencia porque a gente acha que tem outras coisas importantes. Você foi falando, né? O nosso dia deveria. Então, a gente sempre parte, né, queridos, de um ideal. Qual que é o ideal? O ideal seria a gente ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de sono, né? Esse seria um ideal. Mas aí a gente traz para o mundo real. O mundo real é que muita gente gasta 2, 3 horas só no trânsito.
né, para chegar no trabalho, outros precisam trabalhar mais. Então, acho que a gente tem que fazer esse movimento de fazer o melhor possível com aquilo que a gente tem, mas sempre mirando para o ideal. Porque se a gente mira baixo, gente, a gente alcança baixo. A gente tem que sempre olhar lá para o ideal e fazer e criar limites, né, para aquilo que a gente espera. Esses dias eu assisti um vídeo muito interessante de uma CEO de uma empresa bem grande, ensinando. Ela falou: a gente ensina muito sobre habilidades que devem ser desenvolvidas no ambiente de trabalho, mas a gente não ensina a habilidade de você criar limites. A gente precisa criar limites, né, do nosso horário de trabalho, de mandar e-mail ou não mandar. Então, a gente está vivendo numa rodinha de rato, e isso é muito preocupante, né? Isso é muito desafiador. Ó, alguém fez uma pergunta aqui muito interessante, doutora Iracema. E as mamães com a privação do sono? O que fazer? Porque às vezes não tem muito o que fazer. Como que isso acontece? Existe algo diferenciado para essas mamães? Ou o comprometimento vai acontecer mesmo? Ou é a misericórdia de Deus que é? O que que você diria? Eu acho que ela está querendo perguntar assim as mães de bebês, né? De Bebês crianças que não conseguem. assim, é, Então, precisa aprender como ah, ajudar o seu filho a dormir à noite também, né? E muitas vezes a culpa da criança não dormir a noite toda é da própria mãe, o jeito que ela atende esse filho. Mas procurar saber, eu não preparei esse tipo de resposta agora para a mãe, mas existem formas de você lidar com uma criança e de deixar ela ali, né? Eu vi um videozinho outro dia que eu achei bem interessante, um videozinho curto de uma mãe que o bebezinho dela estava dormindo e ele acordou e se a mãe vai e pega já o filho já sabe que ele pode chorar e a mãe vai lá pegar. Mas se ela percebe que ele está limpinho, ele está alimentado, ele não está molhado, ele não está com frio, então ele pode voltar a dormir, está tudo bem. Ela pode só sinalizar que ela, né, que está tudo bem, não acender lâmpada, tal. E ele vai entender que ele não está desamparado, ele não está abandonado. A mãe está ali, mas não precisa ser pegado no colo o tempo todo, é, né? Existem crianças que têm dificuldades mesmo, né? Que têm cólicas, que têm dor, né? Então, procurar entender como resolver esse problema do filhinho para poder cuidar, eu acho que né? é isso mesmo. Você falou uma palavra que é chave. A gente precisa ensinar. Assim como a gente ensina, né, regulação emocional, assim como a gente precisa ensinar os nossos filhinhos a dormir. E aí entra a questão da rotina. E É. quando a minha filha mais velha nasceu, alguém até colocou aqui, leu A Encantadora de Bebês. Eu li também Encantadora de Bebês e li um outro que é Educando, não, esqueci o nome desse outro livro que eu li, mas o ponto era como que você ensina a sua filhinha a dormir. Então, é rotina, é você não ter luzes brancas na casa, é sinalizar que já é noite. Então, se você tem luzes, são luzes Uhum. amarelas, bem baixinho. Então, não tem televisão ligada, não tem som alto, máximo uma musiquinha bem calma. É a higiene do sono para o bebê, né? Para o Então, bebê. E a exatamente família toda precisa a respeitar família isso, é o ritmo. né? Isso é tão importante que, olha, dava 6 horas da tarde, eu já começava a sinalizar que era noite, ligava um abajur, colocava uma musiquinha bem calminha, já dava o banho, fazia o culto, dava uma mamar e colocava para dormir. Então, é a repetição que a gente ensina, né? É a Sim, gente ir criando a rotina. Você falou isso, né? O nosso cérebro aprende com o quê? Com a repetição. Ele gosta de com rotina. certeza. Uma criança Sim. que dorme bem, queridos, uma criança que sabe o que vai acontecer, que tem rotina, ela é uma criança muito mais tranquila. É claro que existem situações em que são mais difíceis, principalmente nos 2 primeiros meses, quando a criança tem cólica, né? Muitos bebês têm, mas a gente precisa
trazer o conforto necessário para esse momento, entender que é passageiro e criar estratégias de criar rotina para esse bebê. Isso é um tema para uma outra aula, para um outro encontro, mas é só para a gente deixar isso claro, né? E não normalizar que um bebê não dormir é normal. Não é normal. Um bebê precisa dormir Não. muito mais do que um adulto, né? Uhum. Você vai ver que ele vai ter muito mais horas de sono para o crescimento, para o reparo, né? Isso é muito importante. Alguém, mais uma pergunta aqui, e aí a gente já pode ir finalizando para que todo mundo possa dormir bem, né? Diz assim, ó, quem trabalha à noite, o que que faz? Dá para repor esse sono perdido do dia? Consegue? Traz benefício à saúde ou não? O que que essa pessoa pode fazer? Porque às vezes é uma realidade, o ideal é não trabalhar, certo? Esse é o ideal. É, A gente tem uma o, i- realidade, não o permite. ideal é ficar nesse trabalho o menor tempo possível e procurar outro emprego, né? Ou fazer acordos com a empresa para mudar o horário, porque não existe reposição. O sono da noite não tem reposição, não tem. Então, vai ter prejuízo. É uma escolha que a pessoa está fazendo. Se ela trabalha à noite e ela quer continuar trabalhando à noite, ela está escolhendo ter problema de saúde para o futuro. Então, ir procurando, né, conversar com a empresa, fazer trocas. Existem trabalhos, né, hospital, por exemplo, exige a presença de pessoas ali durante a noite toda, né? Existe outro tipo de trabalho que exige ali. Mas o ideal é que você, né, tenha um trabalho que você possa dormir à noite, É, porque vai ter consequência, infelizmente. não tem como fugir disso. Não. Maravilha, doutora Iracema, muito bom, muito obrigada por compartilhar tanta coisa boa. Eu acho que esse é o convite para cada um de nós, né? A gente tentar colocar como uma prioridade o nosso sono, né? Preparar. Se você tem problemas relacionados ao sono, procurar analisar o estilo de vida, praticar a higiene do sono, se preparar para dormir, né? Então, criar um ambiente com menos iluminação, menos estímulos, né? Fazer. Uhum. Uma vez eu ouvi alguém dizer que para você dormir bem, começa de manhã, né? Começa no seu dia. Então, como você organiza, É, prepara seu dia para que você durma melhor e sim. sabe o impacto direto que o sono tem, né, na nossa saúde. É. Dani, eu só para chamar um pouquinho a atenção, na plataforma do mês passado tem as aulas da doutora Débora. Aquelas aulas são fantásticas e ela fala sobre o ritmo de cada pessoa. Tem pessoas que são diurnas, como você disse, eu sou diurna. Eu sou diurna. O meu marido é noturno. Uhum. E tem pessoas que são noturnas. E o que quer dizer isso? A doutora Débora explica direitinho, muito legal. Muito boa a aula dela. Isso mesmo. E ela diz o seguinte: tem pessoas que sentem mais necessidade de dormir de manhã, e elas ficam toda pilhadas ali no começo da noite. Isso é bom? Como é que faz? Essas pessoas não conseguem dormir cedo, mas elas podem reeducar o seu sono, porque isso tem a ver com o que ela aprendeu também a utilizar nas demandas do seu cérebro. E ela pode reeducar esse cérebro para que ela consiga dormir mais cedo. E eu percebo, meu marido, ele sempre foi de dormir muito tarde, mas ultimamente ele tem falado assim, não, eu vou dormir mais cedo. E ele consegue dormir mais cedo. E o que acontece? Acaba acordando mais cedo, tendo mais produtividade no dia seguinte, Isso. né? Então, as pessoas que fazem esse tipo de troca, né, de esforço, elas vão colher benefício, Bom, certo? aqui em casa é a mesma realidade, viu, doutora Iracema? Eu sou da manhã, meu marido é da noite, mas ele tem feito um esforço
Conseguir dormir mais cedo, e é desafiador. Cada um com seus desafios, o importante eu acho que é a gente clamar pelo Espírito Santo para que ele nos ajude a vencer os nossos desafios, né. A gente precisa dar Sim, nome, a gente com precisa, certeza. orar para que ele possa ser nosso apoio. Queridos, o nosso encontro de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença da doutora Iracema, agradecemos a sua participação também. E o convite fica para que você possa assistir às aulas que estão no módulo 4 da doutora Débora. Nós temos 3 aulas dela falando sobre esse assunto e é muito, muito bom. Você não pode perder se você ainda não assistiu, tá bem? Muito boa noite a todos, que o Senhor abençoe cada um de vocês. E a gente vai finalizar com uma oração que eu vou pedir para a doutora Iracema fazer para nós aqui agora. Ok, oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós, o Senhor conhece as nossas necessidades e nos ajudou a entendermos, a aprendermos mais como cuidar dessa máquina viva que o Senhor construiu. Obrigada pelos remédios naturais que o Senhor nos deu e obrigado pelo sono, pelo descanso que nos faz tão bem. Quando temos uma boa noite de sono, um bom descanso, nós acordamos felizes, com vontade de viver, com vontade de produzir. Que o Senhor nos ajude, Pai, a fazermos uso desse remédio de uma forma sábia, de uma forma disciplinada, porque o Senhor sabe do que é bom para nós, por isso o Senhor estabeleceu esse descanso diário e o descanso semanal. Que o Senhor nos ajude, Pai, a reeducarmos aqueles que precisam fazer alguns ajustes na sua rotina, que o Senhor dê sabedoria, dê perseverança e humildade para pedir ajuda do Senhor quando for difícil. Esteja com cada aluno do curso Safe Saúde, esteja com a Dani, com a sua filhinha Isabela, que esteve doente esses dias. Que o Senhor cuide dessa família com, com muito carinho, Pai. Nós agradecemos essas bênçãos, agradecemos a aula de hoje e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, queridos. Que Deus abençoe muito vocês, tá bem? Eu vou mandar a cópia das páginas da meditação que eu li hoje para vocês também. Um beijo, um forte abraço para Perfeito. todo mundo. Boa noite. Beijo, Dani. Beijo, queridos. Tchau, tchau.